Agora uma alteração bacana que eu julguei aqui, que vai ficar interessante no desenho, porque é bem assim, ó, se você observar, a linguinha dele está em ponto tatame, tá certo porque o objeto, a distância de comprimento do objeto está dando em torno de 7,3 milímetros, ou seja, é o suficiente para colocar o tatame. Mas não dá com aspecto legal. Se eu colocar simplesmente, mudar para ponto cheio, vai ficar longo demais a distância do ponto. E aí, se usar a divisão automática, fica esse buraco no meio aqui, né? Em alguns casos, a divisão automática é legal. Em outros casos, pode dar um aspecto meio estranho para o desenho, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma situação onde a gente vai trabalhar o ponto cheio, tá? A gente vai trabalhar o ponto cheio, só que escolhendo o ponto de vinco, né? A gente vai criar um vinco manual dentro do ponto cheio, tá? Porque se a gente colocar a divisão automática, por mais que você mude os parâmetros aqui, ó, por mais que você mude os valores, não vai ficar com aspecto legal. E não colocar ponto cheio fica com uma distância de ponto muito grande. E aí na hora que bordar esse corrido simples em cima, vai criar um buraco dentro do ponto cheio. Na hora que a agulha bater em cima desse ponto cheio aqui, como ele é muito distante, vai ficar um buraco, vai danificar, vai dar para ver o tecido, vai ficar esquisita a qualidade do bordado, tá? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou usar o ponto cheio e vou fazer uso de uma ferramenta chamada carimbo, tá? Exatamente isso. Eu vou fazer um desenho fora aqui, vou fazer um objeto, vou duplicar esse objeto aqui para fora, tá? Depois eu faço nele em si, tá? Vou duplicar esse objeto para fora e vou fazer uso da ferramenta para você ver como funciona. A ferramenta carimbo, ela vai servir para mim fazer uma marcação. Eu vou fazer um desenho especificando para o objeto onde eu quero fazer uma marcação, um vinco, exatamente um vinco, por isso o nome carimbo, tá? Para dar aquela sensação de carimbado, tá? Eu vou fazer um desenho carimbando aqui esse traço, vou fazer um vinco nesse objeto, tá? Fica confuso falando, bom é realmente mostrar. Então vamos lá, eu vou escolher aqui a ferramenta carimbo entalhado, tá? E aí aqui do lado eu tenho uma série de ferramentas, não vou trabalhar com todas as ferramentas agora, porque é muita coisa para mim te mostrar em uma aula de 30, 40 minutos, tá? Então não dá, precisaria de muito mais tempo, são temas para as outras aulas, para a gente falar um pouquinho sobre cada elemento desse, tá? Mas o fato que a gente quer é usar um recurso que tem aqui para desenhar o carimbo, então eu vou desenhar a formata do carimbo, que é esse aqui, ó, digitalize, para você digitalizar a forma. E aí você vem aqui com o objeto selecionado, eu venho aqui em comece a digitar, cliquei em comece a digitar, ele já está esperando que eu faça um desenho. E eu vou fazer um desenho aqui aleatório, só para você ver como funciona. Por cima do objeto. Aí eu vou dar um Enter de novo. Ah, Gixson, não aconteceu nada. Na verdade aconteceu, você desenhou o carimbo, tá vendo? O carimbo está selecionado aqui. Exatamente a forma que eu fiz por cima do objeto aqui, ó, não foi aplicado ainda o carimbo no objeto, mas foi desenhado, tá vendo aqui? Nesse quadradinho mostra exatamente a forma que eu fiz. Agora eu venho em carimbo, usar carimbo. Eu vou clicar nessa palavra aqui, ó, usar carimbo. E aí ele vai trazer a forma para a ponta do mouse, tá vendo? Para o ponteiro do mouse. E como o objeto em questão está selecionado, eu vou clicar em cima desse objeto. Aí ele dá eu clico uma vez, ele trava o objeto ali, e o segundo ponto que eu tenho que clicar com o mouse é para definir o ângulo, tá vendo? A angulação desse carimbo, dessa forma que eu desenhei com a ferramenta carimbo. E eu escolho a forma e dou mais um clique. E aí você já observa que ele aplicou o carimbo, ou seja, ele pegou aquela forma que você havia desenhado e fez exatamente um vinco, eu chamo de vinco isso aqui, né? Ele fez um vinco, ele fez um dente, ele obrigou a máquina, ele obrigou o Wilcon a dar alguns pontos exatamente onde passava aqueles traços da ferramenta carimbo, tá? E ele fica esse efeito forte. Se você tirar o TrueView, você não consegue enxergar. Você tem que estar com o TrueView habilitado ou habilitar aqui os pontos, mostrar pontos da agulha, para você ver, tá vendo? Ele vai dar um pontinho, ou seja, durante a realização do ponto cheio desse objeto, ele vai dar alguns pontinhos extras exatamente alinhados conforme eu fiz aqui o desenho, marcando aquela estrutura de ponto cheio com um vinco bem forte, que a gente entende como carimbo, que é o nome da ferramenta, tá? E aí o que eu vou fazer usando esse recurso? Eu vou fazer exatamente um vinco no meio da linguinha dele, tá? Para criar um efeito melhor para a linguinha. Então tá aqui o objeto, vou clicar aqui em comece a digitar, e vou fazer exatamente um objeto, olha, desenhando aqui, ó, no formato exatamente no meio da linguinha dele. E vou dar Enter. Desenhei o objeto, dou Enter por 2 vezes, ele fez aqui o traço, tá vendo? Já foi desenhado, traçado. Eu venho aqui em usar carimbo, volto lá para cima do objeto, dou um cliquezinho,
Aí ele pergunta se quer girar, mas eu não preciso nem girar, é só clicar de novo. E pronto, ele fez o vinco. Tá? Eu vou dar um ESC para tirar a ferramenta de seleção. E agora, se você observar, olha, já tem um dentezinho. Só que vou dar um Shift S aqui para visualizar só esse objeto. Só que a aplicação desse vinco, nesse caso, não ficou legal porque o ângulo de curvatura do ponto cheio não está interessante. Então, eu vou colocar aqui ele perpendicular ao traçado do carimbo. E aí o aspecto da língua já ficou melhor. Então, ficou com uma dobrinha no meio da língua, tá? E aí, por cima dessa dobrinha, vem o ponto costura que vai fazer o contorno. Então, ele já ficou com um aspecto legal, tá vendo? É uma forma que você encontra de trabalha o ponto cheio, não coloca necessariamente o tatame, não coloca ponto cheio sozinho. É o ponto cheio, porém, com uma divisãozinha no meio ali, onde você desenha o vinco que você quer fazer. Então, isso pode ser aplicado no tatame, pode ser aplicado no ponto cheio. Você pode explorar bastante o uso dessa ferramenta carimbo aí. Eu não vou te mostrar mais detalhes porque, como eu falei, precisaria de muito mais tempo, tá? Mas tá aí, depois você futuca aí que você vai fazer bom proveito, tenho certeza, dessa ferramenta de carimbo.